Bom, pessoal, então vamos começar aqui. Vai falar hoje sobre os componentes que a gente já assistimos, né, que estão aqui. Tem vários deles aqui, mas não sei por que a webcam aqui. Ô Matheus, a webcam ela tá mudando aí para ti ou não? Repete pra mim, por favor, que eu tava vendo outra coisa. Bom, pessoal, então, como eu falei, vamos dar continuidade hoje às nossas aulas e hoje a gente vai aprender sobre os componentes, que eu vou apresentar os componentes. Vocês estão ouvindo minha voz aí, Matheus? Tranquilo? Sim, tudo certo, eu ouvi. Beleza, então. Picote. Ok, então eu tenho aqui esses componentes que vocês estão vendo aí na tela, né, a tela aí da lousa. Deixa eu só aumentar aqui. E nessa tela que vocês estão vendo, a gente vai ver esses componentes aqui para aprender a funcionalidade melhor deles, né, que a gente já viu, identificação, e vamos aprender a usar também o multímetro hoje, que é para justamente a gente já aprender a fazer algumas medições de componentes e ele estando fora da placa. E eu vou dar algumas dicas de como fazer a medição deles dentro da placa também, ok? Então deixa eu só afastar eles aqui para a gente ir para cada componente em si, né? Bom, inicialmente é bom a gente lembrar o seguinte, que multímetro existem dois tipos. Esse aqui que vocês estão vendo, né, que é o chamado multímetro digital. Lembrando que existem vários tipos de multímetros digitais, tá? Cada um com a sua função e seus recursos. Às vezes um multímetro tem um recurso que o outro não tem. Por exemplo, esse aqui, apesar de bonitão, apesar de cheio de recursos que ele tem, que eu vou mostrar para vocês, mas está faltando um recurso nele que esse outro aqui tem, ó. Esse outro aqui tem esse recurso. Então, o que um tem, que é o multímetro analógico, esse é analógico, esse aqui é digital. O que um tem, o outro não tem, tá? E às vezes o que não tem um recurso que o outro tem. Então, é sempre bom você ter mais de um tipo de multímetro, porque o que esse não tiver, o outro tem, e que esse não tiver, o outro vai ter. Agora tome muito cuidado com esse tipo aqui de multímetro que eu vou mostrar, tá? Tome muito cuidado com esse tipo aqui, ó. Esse tipo aqui, além de não ser um multímetro de muita precisão, muitas vezes tem recursos nele aqui que não funcionam por causa da qualidade de fabricação dele, que é muito ruim, tá? Um exemplo é esse testador aqui, que ele tem aqui em cima azulzinho, que é o testador de transistor, tá? Normalmente era para funcionar, mas como a qualidade dele é péssima, não funciona. No entanto, esse aqui, que é até um modelo mais antigo que esse, tem aqui o testador de transistor, que é uma qualidade 1000 vezes superior do que esse outro testador aqui, justamente porque esse cara aqui amarelinho é de péssima qualidade. Já esse aqui, por exemplo, ele não tem o testador de transistor, né? A gente já tem uma desvantagem com ele, que esse cara aqui já não tem o testador de transistor, tá? Então, deixa eu tirar esse fuleiro daqui, né, que é o que mais se vende, é esses pequenininhos amarelos. E vamos começar a entender. Aquele é bem fuleirinho mesmo, aquele lá amarelinho lá, tá? Mas ele serve para quebrar um galho, não é o melhor, mas serve para quebrar um galho. Então vamos lá, esse daqui digital é até importado, esse aqui, tá? Você vê que tem muita coisa em inglês nele aqui até, então ele tem uma qualidade um pouquinho melhor. A única coisa que ele tem que não torna ele um multímetro, vamos dizer assim, para lá de especial ou top, é a medição de energia em potência RMS. RMS às vezes é importante você medir, porque ele vai te trazer a verdadeira potência de amperagem da energia. Então ele até mede amperagem, mas ele mede em alta tensão, não em baixa tensão. Então faltou nele isso, só a medição de amperagem em circuitos de baixa tensão, como circuito de aparelhos digitais e eletrônicos. Mas aí você vai aprender conforme as aulas como medir a corrente e a amperagem de certos tipos de placas, tá? Então vamos lá, continuando aqui. Acho que alguém entrou com o áudio aberto aí, que está dando eco aí. Ô Marcela, médio, acho que é o teu áudio.
Então bora lá. Então, continuando. Vamos lá então. Então aqui o primeiro componente que a gente vai ver, que isso aí vai servir muito para as nossas futuras aulas, vai ser esse aqui, ó. Primeiro componente que a gente vai ver. Isso aqui parece interessante, né? Mas é o que a gente chama de protoboard, né? Ela até pode ser fixada com parafuso, como você está vendo aqui, e ela tem geralmente um adesivo atrás que você pode fixar ela aonde quiser, tá? O protoboard ele é interessante porque permite você colocar componentes para questões de testes, tá? Você pode testar componentes com ele sem você precisar precisar, vamos dizer assim, soldar componentes diretamente sobre os terminais do componente. Por quê? Porque a protoboard funciona da seguinte forma: cada buraquinho desse daqui, ele corresponde a uma linha onde todos os buraquinhos vão estar se conectando entre si, né? Então, por exemplo, essa primeira linha, o que eu conectar nesse buraquinho e nesse aqui, eles vão se comunicar. Nessa segunda linha, o que eu conectar nesse buraquinho aqui, eles também vão se comunicar, ok? Então, lembre-se disso, né? Lembrando que cada linha dessa aqui corresponde a uma comunicação e essas linhas de cima não se comunicam com as linhas de baixo. Por exemplo, se eu conectar um terminal aqui nesses quadradinhos aqui de cima, eles não vão ter comunicação com esses aqui de baixo. Então a gente pode dizer que cada linha dessa daqui, no caso aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, são 15 linhas, eu acho. Cada linha dessa é uma pista de comunicação, tá? E essas pistas de cima não vão se comunicar com as pistas de baixo, tá? Eu vou dar um exemplo bem prático de como isso pode ser feito. Por exemplo, eu tenho aqui esse conjunto de pilhas. Cada pilha dessa é 1,5 volts. Então 1,5 vezes 2, eu vou ter 3 volts aqui. Mas vamos supor que eu queira ligar nesse conjunto de pilhas. Eu queira ligar, deixa eu pegar aqui um componente. Eu queira ligar este LED aqui, ó, né? Eu quero ligar este LED. Eu não tenho um ferro de solda, eu não tenho como soldar aqui diretamente, né? Vai ter aulas, nas próximas aulas que vão vir à frente, bem próxima, a gente já vai manipular soldagem e dessoldagem. Então, como eu não vou usar o ferro de solda agora, eu posso usar a protoboard para fazer a comunicação dessa energia com esse componente, às vezes só para teste, ou às vezes para mim fazer um pequeno teste com algum pequeno projeto que eu queira fazer aqui sobre a protoboard, né? Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou pegar aqui o terminal positivo, vou ligar aqui no buraquinho da primeira fila, como você pode ver está ligado, e eu vou ligar aqui o negativo aqui no outro terminal lá do outro lado. Então vejam que essa ligação que eu fiz aqui, essa ligação, qualquer componente que eu ligar aqui nessa linha vai receber o sinal positivo, e qualquer componente que eu ligar nesta linha aqui vai receber o sinal negativo, ok? Então o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse LED e conectar ele, a parte negativa dele, que é o catodo, eu posso conectar aqui, e o anodo do LED eu posso conectar aqui, em qualquer um desses buracos que vai pegar o positivo e qualquer um desses buracos que vai pegar o negativo. Então, como funciona aqui? No caso do LED, deixa eu arrumar aqui as perninhas dele melhor, tá? No caso do LED aqui, a parte maior aqui, tá, é o negativo, é o catodo. Então, já que esse aqui é o catodo, a gente vai ter que ligar ele aqui, desse lado aqui. Então, vamos pegar o LED e vamos conectar ele nos buraquinhos. Opa! É o contrário. Então, aqui é o contrário. Pronto, ó. Aí você vê que o LED fica aceso, ó, tá? Então ficou aqui o anodo para o de cima e o catodo do LED para de baixo. Então você vê que funciona. Vou colocar até de lado aqui para vocês verem, ó.
Tá aqui o LED aceso. Então a protoboard ela vai servir para esse tipo de experiência, de você conectar e testar alguma coisa, ou fazer um pequeno projeto com 3, 4 componentes, né? Certo? Mas aí você deve estar pensando, mas professor, como é que eu vou fazer as ligações de uma linha com outra linha que está aqui, né? No caso da protoboard, existe o que a gente conhece, deixa eu pegar aqui para vocês, existe o que a gente conhece como jumper, que é isso daqui, ó. Esses fiozinhos que você pode comprar, tá? Tem de toda cor ele. Aqui laranja, aqui preto. Deixa eu ver se eu acho um vermelho aqui. O vermelho é o que mais se perde, é o primeiro que se usa, né? Então se perde com muita facilidade. Não tem o vermelho aqui, mas tem esse laranja e esse preto aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer com esses jumpers, eu posso fazer uma ponte de uma linha para outra linha, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui e fazer uma ponte, aqui. Pode, mas só que tem cabo ali que já está velho, enrijecido, entendeu? Já dando resistência para transferência de energia. É bom trabalhar com cabos novos, tá? Então vou fazer uma ponte para cá. Deixa eu fazer uma pontezinha para cá. Então você vê que eu fiz uma ponte, ó, do positivo para essa linha aqui. E vou fazer uma ponte agora do negativo para essa outra linha aqui. Então veja que eu tenho duas pontes aqui, ó. Uma feita com o jumper preto e outra feita com o jumper laranja. Como eu tenho uma outra ponte aqui, o que é que eu posso fazer agora? Eu posso exatamente pegar um outro componente que seja um outro LED e ligar aí em paralelo para funcionar junto com o outro, já que eu fiz uma ponte em paralelo aí com esses cabos puxando o negativo e puxando o positivo. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos ligar e ver se funciona aqui. Então eu tenho um outro LEDzinho aqui bem pequeno, ele é menor. Opa. E vamos ver se funciona aí. Pelo menos a gente já está testando o LED e sabendo se ele está funcionando, queimado ou não, né? Esse LED aqui está queimado, pessoal, tá? Porque nem aqui na ponte, ó, ele acende, tá? Então esse LED aqui eu já sei que ele está com defeito, que ele está queimado. Então vamos lá, espero que não pare mais. Bom, então como a gente viu aqui ainda há pouco, o LED não acendeu, né? Eu vou até fazer o jampeamento de novo aqui para ver se é o LED. Uma coisa que a gente pode ver se é o jumper da placa que não acendeu é tirar esse LED de aqui e ligar lá, né? Vamos ligar lá e ver se ele acende. Ó, acendeu. Se ele acendeu lá na outra posição, então significa que o problema é esse LED aqui que está queimado, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é inverter aqui, ou ligar só um deles em paralelo, né? É o que vamos tentar primeiro ligar em paralelo aqui. Não acendeu o outro LED. Vamos ligar novamente aqui, eu vou até inverter. Vamos ligar o outro invertido. Também não acendeu, ó. Então significa que esse LED ele está realmente com defeito, esse LED aqui, tá? Então vamos tirá-lo daqui. Então vocês entenderam para que serve a protoboard, né? Ela auxilia nesse tipo de teste aí com alguns componentes, né? A gente vai até usar para testar outros componentes aí. Lembrando que cada linha dessa é uma linha em comunicação, tá? Cada 5 pinos, cada 5 buraquinhos desses
se comunicam entre si, tá? Muito bem, então vamos aproveitar agora, deixa eu tirar daqui o LED. Vamos aproveitar agora e já começar a testar alguns outros componentes já no multímetro e aprender também isso. Não, o LED quando queima ele não deixa passar energia, tá? Ele não deixa. O LED ele funciona como um fusível. Queimou, não passa energia mais naquela posição dele, tá? Então vamos testar outros componentes aqui e começar a aprender a usar o nosso multímetro aqui, nosso amigo multímetro. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que existem multímetros em que ele mede, os multímetros na sua maioria eles vão medir as seguintes forças. Deixa eu só pegar como é que é se tiver uma fila de LEDs e um deles queimar. Assim, se eles estiverem em paralelo não vai ter problema, Matheus, mas se tiver em série aí vai ter problema, porque se o da série queimar algum no meio do caminho, os outros que tiverem depois, nenhum deles, melhor dizendo, vai acender, tá? Nenhum deles vai acender. Deixa eu pegar um... É o caso daquela fita que a gente vê, né? Fita Não, mas ali eles estão em paralelos. Ali tem fita deles paralelo e tem fita deles em serial. Então é por isso que na hora que você comprar, você tem que dizer, ó, eu quero fita LED serial, ou eu quero fita LED em paralelo. Aí o paralelo tem muito mais vantagem. Por quê? Porque se queimar um LED, o resto continua aceso. Então veja só, o Matheus, os LEDs aqui, ó, se eu tiver em paralelo aqui o LED, ó, tá? Se tiver em paralelo os LEDs aqui, não tem problema se um queimar não, ó. Se esse aqui queimar, não tem problema, porque o resto vai continuar recebendo aqui a energia positiva e negativa da fonte de energia, tá? Então não vai ter problema, o resto vai continuar acendendo tranquilo. Agora o problema é se for outro estado, ó. Aqui, ó, se for esse estado aqui que eu vou mostrar. O problema é se for esse aqui, assim, ó. Você tem aqui inversalmente eles conectados, né? Inversalmente eles conectados. Aí o que acontece? Se no meio do caminho aqui está recebendo mais e aqui recebendo menos, certo? Se no meio do caminho algum LED queimar, interrompe todo o circuito. Aí não tem jeito, aí todos vão apagar, tá? Aí todos vão apagar. Bom, então vamos lá, continuando. Então, voltando aqui ao nosso multímetro, a gente tem que lembrar o seguinte, que todos os multímetros eles têm aqui nessa parte que é justamente a bola de seleção, né? O chamado arco de seleção, aonde você seleciona para medir. Você pode medir ohms, tá? Você pode medir volts, isso de forma direta. Você pode medir continuidade de diodo e ganho de diodo, tá? Você pode medir se o diodo está ok, o ganho do diodo. E como o diodo ele faz a passagem da energia de um lado para o outro dele, então o que acontece? Ele mede ao que nós chamamos de continuidade, tá? De continuidade também. Outra coisa que você pode medir com o multímetro também é o farad, tá? Alguns medem farad, outros não medem, outros medem, tá? Outra coisa que você pode medir com ele é o Henry farad por energia. Isso daqui tem a ver com tiristores, tá? Ou transistor também, tá? Com transistores. E uma outra coisa que você pode medir, que no caso desse aqui, deixa eu ver, ele mede. Bom, é ter os dois, tá? Eu vou mostrar o porquê. O ideal é tu ter os dois. Eu vou mostrar o porquê depois, tá? Porque tem coisa que é melhor medir com analógico, tem coisa que é melhor medir com digital. Outra coisa que ele vai medir aqui também, sim, ele vai medir corrente AC e corrente DC também, tá? Ele pode medir os dois. Na maioria o Monteiro, o analógico ele mede também tudo, tá? Mas o analógico ele tem uma vantagem
que o digital não tem, que é a medição da variação de fluxo, de amperagem. Ele mede melhor e ele mede transistores de uma forma mais precisa, tá? Já o digital não mede transistor tão preciso assim, tá? Bom, deixa eu ver se eu estou esquecendo de algo aqui. Ele mede corrente AC/DC, mede voltagem, tensão, mede a quantidade de ohms, mede a continuidade e o ganho de diodos e transistores, como a gente vai ver, mede microfarad, se você tiver um capacitor, mede também transistor, o HFE, que é o ganho de potência do transistor, e se eu não estiver esquecendo algo, só isso mesmo, tá? São as forças que... Não, ele não mede watts. O watt você precisa... que aí é consumo, aí tu tem que calcular, tá? O watts é... A única maneira de você medir eletronicamente watts é você ter um aparelhinho que a gente vai ver numa aula, que ele vai calcular a dissipação em joule de potência. E aí com esse aparelho que vai calcular a dissipação de calor em joule de potência, você tem aproximada a quantidade em watts, mas mesmo assim tu vai ter que fazer um cálculo, porque você não vai ter escrito assim no painel watts, você não vai ter isso não escrito, tá? Não existe aparelho que mostre isso daí. Você pega uma questão de quantos joules de potência é dissipado e você faz um cálculo, aí você chega à precisão aproximada de watts que acontece, porque o watts ele é dissipado em forma de consumo e calor. Então o consumo é X, o calor tu não tem como medir com 100% de precisão, então você não vai ter essa variação de calor precisa, então você não vai chegar aos watts precisos no mostrador. É por isso que nenhum aparelho mostra aqui no mostrador quantos watts preciso é, não tem como. Você calcula em joule de consumo e potência de consumo. Isso eu até já ensinei vocês a fazerem com alguns componentes. Mais na frente, quando a gente estiver lendo os circuitos eletrônicos, aí a gente vai calcular em cada parte de circuito o consumo em relação às resistências, tá? Aí quando você calcular as resistências, aí você, aqui está consumindo tanto, ali está consumindo tanto. Aí você chega aproximado à potência de trabalho em watts do aparelho, tá? Então vamos lá, continuando. Bom, então já que a gente tem essas medidas que ele pode medir, né? Como é que eu vou saber aqui no multímetro essas medidas aqui, como é que elas vão estar explicadas, né? Essas medidas. Bom, a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Vamos fazer alguns sinais aqui que estão no multímetro aqui que vão indicar cada medida dessa daqui, tá? Então deixa eu apagar aqui. Bom, olhando para esse multímetro aqui, a gente já vê que aqui em cima, sim, eu vou mostrar para você como é que faz isso. A gente olhando aqui para cima, a gente vê aqui que nós temos o AC e DC, e ele mostra que se o botão estiver apertado, você vai estar medindo corrente AC, e se o botão estiver, digamos, para cima, sem ser apertado, ele vai medir corrente DC. Então, ele indica isso aqui. Por quê? Porque esse multímetro, somente nesse lado aqui é que você escolhe a tensão, ó, AC ou DC. E ele mostra aqui uma figura dessa forma. Deixa eu ver se dá para vocês verem a figura, com uma lupa que eu tenho aqui, ó. Dá ver que é uma cobrinha com uma linha, né? Dá pra ver aí, ó. Até dá pra ver que é uma cobrinha com uma linha, né? Bom, então nesse caso aqui, quando ele faz isso, ó, quando ele faz volts com uma cobrinha e uma linha, ele quer dizer que aquela parte do mostrador aqui, ela vai servir tanto para DC como para AC, tá? Mas aí tem um problema. Existem multímetros como esse aqui. Ó, que é separado. Aqui ele já diz, ó, desse lado você mede DC, desse lado você mede AC, tá? Então são totalmente diferentes. Então aí você vai para um lado ou vai para o outro. Já naquele digital não. Aquele digital lá você tem que escolher aqui, ó. Tá? Tem que escolher aqui em cima, se é AC ou DC. Bom, no caso do outro, aqui ele não tem símbolo, tá? Mas eu vou pegar aquele PEBA lá, o nosso fuleirinho aqui, que é esse aqui, né?
que ele tem um símbolo aqui indicando, ó, tá? Deixa eu mostrar o símbolo aqui com a lupa para vocês verem maior. Tem um símbolo, ó, que é um V com traço e vários tracinhos. Esse símbolo aí significa DC, tá, pessoal? É corrente DC. Então, para diferenciar, a gente faz dessa forma aqui, ó. Quando a tensão que você vai calcular, ela vier com símbolo assim, ó, e um monte de tracinhos, tá? Ou pode vir com um mais e um menos, a gente diz que isso aqui é DC, tá? Agora, se o símbolo de voltagem vier só com a cobrinha e mais nada, a gente diz que é AC, tá? Corrente AC. Então aqui, aliás, tensão DC, né? Tipo de energia AC, tipo de energia DC. Então aqui a gente sabe que é positivo e negativo de baixa potência, de baixa corrente, e aqui é de alta corrente, né? Que é a energia alternada. Então é assim que vai vir o símbolo para medir, certo? Como eu não tenho aqui uma tomada próxima do quadro aqui para a gente testar AC, vamos medir alguma coisa em DC que tem aqui para gente, né? Então deixa eu trocar aqui o nosso fuleirinho pelo melhorzinho aqui. Então o que é que a gente vai fazer? Vou pegar aqui aquele conjunto de pilhas, né, que nós vimos ainda há pouco. Esse conjunto aqui tá na cara que, como cada pilha é 1,5 volts, né, eu vou poder medir aqui 3 volts e saber nessa medição se eu estou perdendo energia nesse case aqui, nesse guarda-pilhas aqui em série que está fazendo elas se unirem para dar uma energia só. Mas é sempre bom, no caso, eu testar agora elas individualmente, tá? Eu sei que esse polo aqui de cima é positivo, está até escrito aqui, e eu sei que esse de baixo é negativo. Então eu tenho aqui 1,5 volts, que é o que está escrito aqui nela, do lado. Cadê aqui? Tá escrito... Não está escrito, olha que legal, né? O cara compra a pilha e não vem escrito. Infelizmente foi uma falha do fabricante. Bom, então no caso daqui, desse multímetro aqui, se eu quiser testar essa bateria, aliás, essa pilha específico, eu tenho já a tensão certa para ela, que está mostrada bem aqui, ó, 1,5 volts, bem aqui embaixo. Então o que eu tenho que fazer é botar aqui para essa tensão, esperar ele zerar aqui em cima, e eu tenho que botar aqui para descer. Eu tenho que deixar o botão desapertado. Então eu vou tornar ele para cima aqui e ele vai ter que mostrar tudo zero, como se estivesse já pronto para medir. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui as pontas dele e vou medir cada um no seu positivo e negativo, já que a pilha é DC, né? Tem seu positivo e seu negativo. Então vamos lá. Aqui vamos medir aqui, colocar primeiro no negativo. Aqui eu vou segurar com o dedo. Peraí, tá aqui segurando com o dedo, e vou medir aqui no positivo. Vamos ver quanto vai dar lá no mostrador. Tá aí, ó, deu 1,44. Quer dizer, essa pilha não tá 100%, tá, pessoal? Vou zerar aqui, ó, zerou, e vou medir de novo. Então essa pilha já tem um certo desgaste. Se desse 1,448, 1,449, eu já saberia que ela está próxima de 1,5, mas como ela está dando 1,44, então ela já está meio baleada, essa pilha aqui, ok? Vamos testar outra então? Vamos testar outra. Vou pegar outra pilha, segurar aqui também no negativo, e vamos medir o positivo aqui. Ó, deu a mesma coisa, eu acho que ela está até um pouquinho mais fraca, tá? Então todas as duas pilhas já estão meio baleadas, elas, tá? Bom, agora vamos medir elas juntas. Como para mim é muito difícil eu medir elas assim, né, conectadas uma na outra assim, é mais fácil eu pegar no case, né, e colocar elas aqui de volta no case. Então vamos lá, colocar no case. Então estão elas de voltas aqui no case, e eu posso medir agora pelos terminais aqui do case. Então vamos lá, vou pegar aqui o positivo, ok, e vou pegar agora o negativo aqui, ó. Vamos ver quanto vai dar no mostrador lá. Vai zerar, ó. Ele vai dar 1. Por quê que ele vai dar 1 lá, ó? Ele deu 1, por quê?
Pode ver aqui. Por que que deu 1 lá? Vamos ver quem sabe me dizer. Porque eu estou fora da escala. Eu estou aqui em 1,5, ó, no mostrador. Então eu estou fora da escala. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir a escala para 9 aqui. Porque eu sei que vai dar 3. Então eu tenho que subir para 9. Ó. Tá? Então vamos subir para 9 e medir de novo. Aí, ó, 2,95. Era para dar 3, né? Então é sinal que essas duas pilhas realmente estão com perda de tensão, né? Já está com carga um pouco ruim já, certo? Mas tá ok, mas pelo menos dá para trabalhar com essa tensão que tem aí nessas duas pilhas aqui, tá? Muito bem, outro tipo de pilha que a gente conhece muito, né? E o pessoal usa muito em laboratório de eletrônica, é esse tipo de pilha aqui, que todo mundo conhece, né? Que parece uma moedinha, né? A famosa bateria de placa-mãe. Aqui também dá 3 volts. Ela não pode dar abaixo de 3 volts, ela tem que dar acima, tá? Se ela estiver dando abaixo de 3 volts, é sinal que ela já tem. Isso, usa muito mesmo. Se tiver abaixo de 3 volts, significa que ela já tem um certo desgaste também, tá? Então vamos fazer isso. Isso também tem. Placa de PC usa muito. Isso aqui é relógio grande, relógio de cabeceira que não usa na tomada, cabeceira de cama que não liga na tomada, também usa isso aqui. Então eu sei que aqui tem um lado positivo e tem um lado negativo. E como eu sei que isso aqui são mais de 3 volts, eu vou deixar aqui na escala de 9, como está aqui no multímetro, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o positivo aqui, eu faço até assim, eu já deixo ela na mesa, e eu pego o positivo do lado e o negativo embaixo. Ó quanto deu ali, ó, 2,70. Essa bateria já está meio ruim da cabeça. Aí você pode perguntar assim, mas professor, será que não é o multímetro que está medido na escala de bateria errada? Simples. A gente pega o multímetro e muda a escala dele aqui em cima para 20 volts. Coloca aqui em 20, ó, como está marcado aqui. E em 20 volts a gente faz a mesma medição. Ó, passou para mais, ó. Tá? Em 20 volts passou para mais. Por quê? Significa que essa bateriazinha, ela tem um pouco mais de amperagem do que, aliás, desculpa, ela tem menos amperagem do que trabalhar aqui embaixo. Agora você deve ter, mas professor, não era para ele dar a mesma medida em ambos? A diferença é que aqui embaixo, onde tem escrito bateria, que eu vou até ampliar para vocês, ó. Está aqui bateria, como você pode ver, ó, né? Tem escrito aí, ó, bateria, essa parte de baixo, tem 1,5912. Isso é para baterias de alta carga, de alta amperagem, de alta corrente. Já aqui não, você mede essa parte aqui para baixa corrente. Como as pilhazinhas miúdas trabalham com baixa corrente, baixa amperagem, então o ideal é testar aqui, ó. Então você viu aqui que ela deu, ó, mais de 3 volts, então ela está perfeita. Vamos testar aquelas outras pilhas de novo, né? Isso. Não, tanto faz. A bateria de placa-mãe é a mesma potência. Não pode ser abaixo de 3 volts. Placa-mãe é a mesma coisa. Então vamos ver aqui as baterias de novo, as pilhazinhas. Ó, as pilhas realmente estão bichadas, ó, elas não estão dando 3 volts, estão dando 2,97 milivolts, mas não está dando os 3 volts. Já a bateriazinha aqui, ó, de placa-mãe de notebook, está perfeito a energia dela e a tensão de potência dela também, tá? Vamos lá então. Ah, tá. Então, peraí, deixa eu explicar de novo então, já que ficou mudo. Vou explicar por quê então. Vocês estão ouvindo minha voz aí, tranquilo? Sim, então olha só. O que acontece é o seguinte: por que é melhor medir pequenas pilhas e baterias nessas posições do que nessas aqui de baixo? Porque nessas posições aqui, você mede melhor pilhas e baterias de baixa potência ou de baixa amperagem. Já bateria de carro, bateria de moto, super baterias de caminhões, essas coisas assim, você já vai medir nessa parte aqui de baixo, ó, tá? Porque essa parte de baixo, ela é melhor para baterias de alta potência, de alta autonomia ou de alta carga de amperagem, tá? Então por isso que coisas pequenas é melhor você medir aqui e coisas maiores medir, tipo baterias de caminhão, de carro, medir aqui, nessa posição aqui de baixo, tá?
Por exemplo, baterias daqueles carrinhos de criança, que são carrinhos elétricos, elas têm uma amperagem maior, então eu tenho que medir nessa parte de baixo. Agora, pilhas, baterias pequenas e etc., tipo essas daqui, você tem que medir nessa parte aqui de cima, tá? Então essa é a diferença, para quem ficou mudo aí. Bom, então já que aprendemos a medir aí as pilhas e baterias, vamos partir agora para a apresentação de outros componentes aqui e aprender a medir também outras coisas aqui no nosso multímetro. O que eu recomendo para você otimizar a vida útil do seu multímetro é não deixar ele o tempo todo parado numa posição, porque quando isso acontece e ele estiver com a bateria interna dele fraca, ele vai sofrer o que a gente chama de defasagem, tá? Sim, aguenta medir sim, o Matheus. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: quando vocês estiverem sem usar o multímetro por muito tempo, para economizar a bateria dele e não tornar ele defasado, você coloca desligado, tá? Deixa ele na posição off desligado, porque se você, digamos, se você ficar meia hora ou uma hora sem usar ele nessa posição, ele vai defasar a medida dele ou vai enfraquecer demais a bateria interna dele. Então não está usando, você coloca aqui na parte off, tá? Então vamos voltar aos componentes. Vamos pegar os LEDs novamente, né? Vamos pegar os LEDs. Cadê o LED? Tá aqui. Nós aprendemos a testar ele ainda agora na protoboard, né? Que é aquela pistazinha que você coloca lá para testar. Mas vem a pergunta: eu consigo testar ele de outra forma? Sim, consigo aqui pelo multiteste. Para isso, eu tenho aqui um desenho de um diodo. Todo multiteste tem esse desenho do diodo. Como eu falei para vocês ainda há pouco, esse desenho do diodo ele vai servir para você medir o ganho de um diodo ou de um transistor ou de qualquer outra coisa que seja diodal, e também vai testar a continuidade, tá? Se aquele LED ou aquele diodo está deixando transferir energia de um lado para outro, tá bom? Então, por exemplo, no caso do diodo aqui, também acende, mas não no caso desse LED. Por quê? Porque esse LED ele é de alta luminosidade, então ele precisa de um pouco mais de amperagem. O multímetro ele trabalha em baixíssimas amperagens, então ele não vai acender esse LED. Mas aquele outro LED aqui, ó, esse outro LED aqui ele acenderia, tá? Ele acenderia porque esse LED aqui ele trabalha em baixíssima corrente, em baixíssima amperagem, então ele acende esse daqui. Mas vamos testar primeiro este aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui meu multiteste para essa posição aqui, ó, que é a posição do símbolo do diodo. Veja que ele fica 1, porque 1 quer dizer que não tem ganho nenhum, não tem nenhum tipo de ganho, tá? Tá no máximo o ganho. Então ele não pode nem medir porque já passou da escala, é por isso que está 1 lá. Então o que é que eu vou fazer aqui no LED, né? Se eu colocar no cátodo e no anodo, certo? Ele vai me dar algum ganho lá. Vamos ver se ele vai dar. Vou colocar aqui e vou colocar no outro terminal aqui, né? Vocês estão ouvindo um barulhinho como se fosse uma sirene? Vocês estão ouvindo? Isso. Então, veja que quando eu dou aqui, ó, não deu ganho nenhum lá, né? É porque essa posição ele mede a continuidade. Veja que não deu ganho nenhum, certo? Não deu ganho nenhum na continuidade. Eu vou até inverter aqui. Ó, mesmo assim não deu som. Significa, será que o LED está queimado? Ou será que o meu multiteste não tem amperagem suficiente para acender o LED? Pode ser isso. Então o que é que eu recomendo? No caso do LED, se você tiver essa dúvida, a melhor coisa é você fazer isso aqui, ó. É você ter essa pilhazinha aqui, né? E colocar aqui, ó. Certo? Não tem amperagem suficiente para acender o LED. Esse tipo aqui, tá? Mas tem uns que tem. Tem uns que tem. Veja que acendeu, ó. Acendeu, então é sinal que está funcionando. Se eu não quiser testar no multiteste, tá? Agora vamos testar o outro LED que a gente está na dúvida até agora se ele está queimado ou não, né? Vamos testar esse outro LED aqui. Não, o neon não. O neon não acende não, eu te garanto. Não acende não. Ainda mais se não for das marcas boas, não acende. Porque os LEDs neons, ele exige uma amperagem muito maior. Aqui não acendeu, ó. Não acendeu.
Vamos inverter aqui. Também não acendeu, ó, tá? E nem deu o som de continuidade. E aí fica a dúvida, será que está queimado ou não? Ou será que é um multímetro que não tem potência suficiente para acender esse LED, né? Então nesse caso eu vou pegar a bateria aqui e botar o LED nela, e bora ver se acende. Não acendeu, ó. Aqui não acendeu, certo? Vamos testar o contrário. Não acendeu também. Então esse aqui com certeza está queimado. Por quê? Eu já sabia que está queimado porque eu sei que nessa amperagem que esse multiteste tem, ele acenderia. Esse aqui acenderia na amperagem que ele usa, tá? Então esse aqui já era. Esse aqui está bichado realmente, esse LED, tá? Pois bem, então aprendemos já a testar LED, mas como eu falei, a melhor maneira ou é na bateriazinha ou é na protoboard, né? Você testar o LED. Vamos agora para outro componente. Vamos agora para o resistor. Tá aqui, ó. Nós temos aqui um resistor, tá? A gente sabe que o resistor, pelos cálculos que nós aprendemos já no curso, ele tem uma determinada resistência em ohms e ele tem também uma potência de consumo chamada watts, né? Um efeito Joule-Coulomb que ele vai aquecer para consumir e gerar resistência, já que ele vai trabalhar para gerar resistência à passagem elétrica, então ele vai ter um consumo e um certo aquecimento. Mas esse diodo aqui, aliás, esse resistor, desculpa, ele é interessante, porque ele não tem escrito nada disso nele, mas ele tem umas linhas coloridas que vem nele. As nossas próximas aulas de cálculo, que a gente vai ver, vai ter aula só sobre cálculo de circuito, e a gente vai poder analisar e calcular alguns circuitos eletrônicos. A gente vai ver que essas linhas que tem aqui no resistor, elas indicam quantos ohms tem, quanta variação ele tem, mas não indica watts, tá? Essas linhas infelizmente não indicam watts. É como eu falei, nem sempre você vai conseguir saber a potência em watts sem estar lá com o aparelho funcionando. Bom, aí vem o seguinte, se eu tenho essas linhas e eu não sei calcular ainda, como é que eu posso saber qual é a resistência dele, né? Para isso o multímetro tem, desse lado aqui você pode ver, tem o símbolo de ohms. Deixa eu ampliar para vocês verem. Tá vendo o símbolo de ohms aí, né? Então bem aqui ele tem dizer da escala, ó. Aqui embaixo ele começa com 200 ohms, depois ele vai para 2.000 ohms, depois 20.000 ohms, depois 200.000 ohms, depois 2 milhões de ohms e aqui 20 milhões de ohms, tá? Tem até acima de 20, aí se for acima de 20 tu não vai ter como medir, tá? Porque já está fora da escala já, tá bom? Bom, então aí é que está o problema. Se eu não sei ler essas cores, como é que eu vou saber aqui qual posição colocar? O que eu vou fazer é sair medindo cada um deles para ver se eu entro na escala aqui do mostrador. Se aparecer na escala, beleza, eu já sei qual é a potência dele. Mas se não aparecer nenhum e tudo ficar 0 ou 1 aqui em cima, significa que ele está fora de todas essas escalas aqui. Ele está muito acima disso daqui, tá? Então vamos lá, vamos medir então. Eu vou colocar aqui primeiro o multiteste para 200 ohms. Tá? 200 ohms. Então vamos lá. Vamos medir aqui. Pegar um terminal e outro terminal. Não deu nada, ó. Ficou um lá. Então tá bem. Opa! Ele deu ali uma medida, ó. Mas ele tá zerando a escala, ó. Ele tá zerando, tá? Então eu vou mudar a escala. Vamos agora para 2.000 ohms. Ainda tá zerando, ó. Tá? Ainda tá zerando lá, ó. Nada. Então vamos mudar agora para 20k ohms. Aliás, 20k. Seria 20.000. Nada, ó. Nada, nada, nada. Tá? Opa, pegamos ali, ó. Ai, tá oscilando muito. Pera aí. Nada. Se bem que esse resistor ele já está todo oxidado,
Vai estar todo bichado já, que está oxidado já ele. Nada, vamos para outra escala. Bem nada, pera aí. Não, ele tá bichado, esse resistor, tá, pessoal? Ele não, ele tá variando demais a escala dele, ó. Ele tá bichado, ele era para fixar a escala dele, tá? Não, ele não tá legal não. O resistor ele mostra a resistência dele padrão. Deixa eu tentar noutra escala aqui. Ele mostra a resistência dele fixa. Até aqui ele está oscilando, só que numa escala, numa divisão de escala muito maior. Então esse aqui não tá legal, tá, pessoal? Esse resistor não tá legal. Vamos pegar um outro resistor aqui. Vamos pegar um outro. Deixa eu ver se eu tenho um outro aqui. Não, esse aqui é diodo. Tá aqui, eu tenho um outro tipo de resistor aqui, ó. Tá, pessoal? Esse é um outro tipo, que tem outras linhas de cores também. São outras cores e tem outra medida, lógico. Então, vamos começar pela escala menor. Vamos começar pela menor aqui. E vamos lá. Ó, esse aqui tá bacana, ó. Esses são 10.3 ohms, ó. 10.3 ohms. Tem, eu vou mostrar um enorme já já para vocês aí, tá? Então eu coloquei na escala de 200 ohms e ele já me deu 10 ali, ó, 10.3. Então esse resistor aqui eu já sei que ele é 10.3 ohms, tá? E não tem polaridade, tá? Resistor não tem polaridade, não importa como você pegar de um lado e de outro, ele tem que mostrar a mesma medida, ó. Eu inverti aqui o resistor e você viu que deu ali 10.2 ohms, ó. Então esse resistor tá perfeito, tá? Bom, agora vamos pegar mais um resistor grande, que o nosso amigo quer ver um resistor grande, ó. Olha esse resistor aqui, ó. Olha como ele é maceta, né? Mas deixa eu ver aqui qual é a quantos ohms. Tem maior ainda. Tem maior ainda. Esse aqui diz para mim que são 15 ohms, tá? Mas você deve estar perguntando, mas por que ele é tão grande, né? Por causa disso aqui que eu vou botar na lupa para vocês verem, ó. Pera aí. Porque ele é 20 watts, ó, por 15 ohms, tá vendo, ó? Dá para ver aí? 15 watts, aliás, 20 watts por 15 ohms. Como é 20 watts, ele tem um consumo muito alto, tá? Esse aqui consome alto. Só para você ter uma ideia, esse resistor consome quase o que um processador consome quando está 100% de trabalho. Tem processadores aí que consomem 38 watts, entendeu? Processadores mais antigos, entendeu? Então quer dizer que se eu quisesse testar uma fonte, se a fonte está aguentando pelo menos o meu processador, eu testo com esse cara aqui. A gente vai aprender a fazer um testador para isso, numa outra aula, certo? E um HD, por exemplo, um HD que mais consome, ele consome em torno de 56 watts. Então 20 watts já é a metade praticamente desse consumo do HD, tá? O consumo de trabalho do HD. E assim vai. Bom, então vamos lá. Eu vou colocar aqui na escala de 200, né? Tá na escala de 200, porque já que ele é 15 ohms, vamos ver se ele vai dar 15. Ele vai dar menos, mas eu vou explicar o porquê noutra aula. Vamos ver quanto ele vai dar, ó. Deu 14.6.7, 14.6, e pior que ele está perfeito. Aí você vai dizer, professor, mas não era para dar 15? Como é que você pode estar dizendo que ele está perfeito se era para dar 15 ohms, né? Sabe por quê, pessoal? Porque todo resistor tem uma defasagem que varia de 5%, tá? Então vamos fazer os cálculos. 10% de 15 seria 1,5, né? Como a defasagem é 5%, vai dar em torno de 0,7, 0,6. Então de 15 ele já está perdendo 4. Então ele está fazendo a defasagem até um pouco melhor. Geralmente a gente diz que um resistor perfeito é aquele que não tem defasagem, mas é muito raro achar um resistor assim. No caso, a defasagem desse aqui é 0,4 milivolts. Isso significa, aliás, 0,4
0,04 miliohms. Então, nesse caso, a defasagem dele é mínima, ele é quase um resistor perfeito. Então, como tem essa defasagem de 5% para menos, todo resistor ele vai alcançar, geralmente, esses 5% para menos, tá, pessoal? Isso é normal em todo resistor, ter essa diferença para baixo. Agora, quando essa diferença ela chega a ser, digamos, 10%, 15%, 20%, aí o resistor está bichado, tá? E se a resistência aqui lá em cima, aqui no mostrador, ela der muito errada ou muito alta, tá? Isso, tá? O multímetro, quando você vai medir resistências, ele não dá exato, o Joseph. Ele vai dar sempre abaixo, em torno de 5% abaixo. Às vezes ele pode dar 3%, 2%, 1%, mas no máximo tem que ser 5%. É o máximo, tá? Então tá aqui, o resistor tá perfeito. Eu comprei esse resistor porque nas aulas futuras a gente vai criar um testador de fonte usando conjunto desses resistores aqui, tá? Vamos ver um outro resistor agora. Esse aqui, ó, outro porrudo, ó. Parece até uma bazuca, o bicho, parece a bazuca do Rambo aqui, ó. Tá? Esse resistor aqui. Parece uma bazuca militar. Mas deixa eu ver aqui na minha lupa, porque tá muito mal escrito aqui. Deixa eu ver aqui quantos. Diz aqui que ele é 330 ohms por 25 watts. Olha só, rapaz. Então esse cara aqui está escrito bem aqui, ó. Não sei se dá para vocês lerem, mas está escrito bem aqui nele. Não sei se vai dar para vocês lerem aí, ó. 330R por 25 watts. Estaria escrito, ó. Tá? Então significa que esse carinha aqui ele tem uma resistência alta e uma potência de consumo alta. Então ele já consome, esse cara aqui consome metade do que um processador consome, tá? Então vamos lá, então vamos medir aqui. Sim, ele é usado em caixas de som, sim, tá? Então vamos medir aqui. Agora eu pergunto para vocês, a escala do meu multímetro aqui, ó, vai ficar em 200 ohms ou eu vou ter que subir? Vai ficar em 200 ou eu vou ter que subir? Isso, então vou botar aqui para 2000 ohms aqui, ó. Pronto. Tá aqui para 2000 ohms, eu acabei de colocar para cá, ó, 2K. Então vamos lá. Vamos ver se agora ele vai medir certinho. Aqui uma ponta. Eu vou medir até aqui que é mais fácil. Aqui e aqui. Vamos ver. Ó, 330. Peraí. Ó, esse aqui ele teve 1% de perda só. 1%. Resumindo, esse cara aqui é quase um resistor perfeito. Ele está entre a perfeição, tá? Quase lá no divino. Chegou quase no divino ele. Tá? Então ele tem 1% de perda só. Tá? É como eu falei, um resistor pode ter de 1 até 5% de perda. Tá? E a perda dele aqui é de milivolts, é na casa de milivolts. Tá? Então, tá aí o nosso amigo aqui. Isso mesmo, o Cavaleiro de Ouro lá dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Então tá aí, esse resistorzão tá novinho aí. Então, aprendido como é que mede resistor aqui nas escalas, tá, pessoal? Agora, nas próximas aulas, a gente vai aprender a ler aquele código de cores do resistor e fazer o cálculo. Por quê? Porque quando a gente estiver medindo placas, estiver fazendo a medição em placas, a gente já tem que saber por alto a medida do resistor lendo as cores que está lá no resistor em cima da placa, tá? É por isso que depois a gente vai treinar a ler essas cores aí. Bom, resistência está certo, como é que a gente calcula aqui, né? A leitura que eu estou fazendo aqui é a mesma, é só chegar lá em ohms e fazer, por exemplo. Eu acho que tu quer saber da leitura, da leitura do olho, né? Então vamos lá. Vamos fazer os mesmos testes aqui, ó, tá? No caso do analógico, você vê aqui com o analógico, ó,
ele tem aqui uma escala bem alta, como você pode ver aqui, ó, que vai, ele mostra aqui do outro lado quais são as medidas, ó. Ele tem aqui, como você pode ver, voltagem por amperagem, ele tem AC até 10 volts, ele pode medir até 250 volts em AC também. Você vê aqui que ele tem uma medida que é a miliamperagem, você tem o LV, que é de carga, você tem também o de bateria e tem um azul aqui no meio que é o ganho de transistor, que é um azul que parece uma barrinha azul ali no meio, ó. E essas barras vermelhas e azuis é para medir baterias e pilhas, tá? Quando está no azul é porque está ok, quando está no vermelho é porque o negócio está feio aí, tá? Agora, quanto ao painel aqui dele, é praticamente a mesma coisa, ó. Você tem DC de um lado e AC de um outro, que é até mais fácil. E aqui mais embaixo, você tem as resistências, ó. 1 ohms a partir de 1 ohms, a partir de 10 ohms, a partir de 1000 ohms, a partir de 10.000 ohms aqui. Então esse carinha aqui ele é meio limitado em resistência, ele só vai até 10K. Nós temos aqui o bus, que é tipo um aviso sonoro, não sei se dá para vocês verem aí, ó, que é justamente para testar continuidade. É o caso do diodo, testar continuidade. Tem aqui um HFE, não sei se dá para vocês lerem aí, um HFE que é justamente para vocês testarem LED e capacidade o ganho de transistor, tá? Isso, tem o LED, também tem os que além da luz acende um LED, tá? Aqui embaixo você vê que você tem para bateria de 1,5 e de 9 volts. E aqui desse lado, que nós vamos aprender depois, como é que se mede a miliamperagem de DC, mas aí de aparelhos que estejam ligados e funcionando. Isso aqui a gente não vai usar hoje, porque esse recurso aqui é para medir aparelhos em funcionamento, tá? A gente não tem aqui um circuito ainda para fazer análise de teste, então a gente vai deixar para depois isso daqui. Tá? Então, entendido aí como é a questão aqui do mostrador, né? A primeira linha aqui do analógico, a gente vai de 500, a gente vai do 500 até zero resistências aqui, ó. Zero resistência, que é o primeiro arco aqui de cima, mede a resistência, que é o ohms, não sei se dá para vocês verem aí, tá? O segundo arco mede a tensão de AC, o outro mede a tensão de DC, tem até de 10 volts aqui, por quê? Porque tem as escalas aqui, 10, né, 10 volts, então ele tem aqui uma escala de 10 também, tá? E assim vai. Então vamos fazer os mesmos testes que nós fizemos, só que aqui no analógico, para a gente ver como é que funciona. Então vamos testar a primeira pilha que nós testamos naquela hora. Como essa pilhazinha aqui, ela é DC, né? Eu vou botar aqui, ela é 3.3 volts, o máximo dela. Eu vou botar aqui em 10, ó. Tá? Vamos botar aqui em 10, tá? Então vamos pegar aqui agora os terminais e vamos fazer o mesmo teste aqui. Pronto. Pena que não vai dar para enxergar direito, mas ali em cima, deixa eu ver se eu consigo segurar aqui e pegar a lupa. Ali em cima você vê que ele está marcando quase 3,5 para chegar em 4, ó, tá? Então significa que ela está dando até acima de 3.3 volts, então tá perfeito, tá? Eu gosto do analógico porque o analógico ele te dá um ganho a mais de medição, ele te mostra o ganho real da corrente sobre a tensão, então por isso que eu gosto mais do analógico, tá? Vamos medir aquele conjunto de pilhas lá de 3 volts, esse conjunto aqui, né? Isso, bem mais sensível. Ele é bem mais sensível. Até as variações ele mostra no ponteiro. Então vamos ver lá nele. Ó, deu 3 volts lá. Não sei se dá para ler aí que eu não posso largar aqui, né? Mas deu 3 volts. Então ele está mostrando que a relação de potência, corrente e tensão tá até melhor nessas pilhas agora, tá? Do que lá no mostrador digital, tá? Certo? Então as baterias a nível de corrente elas chegam a dar os 3 volts, mas o problema é que quando elas são sugadas em alto consumo, como a gente viu lá no digital, elas caem um pouco para 1 milivolt, tá? Então 3 volts são 3 volts nominais, mas não quer dizer que são 3 volts sempre, o tempo todo, sobre qualquer carga ou sobre qualquer consumo, tá? Vamos lá então, vamos medir agora
o nosso LED que a gente testou naquela hora, né? Vamos pegar o nosso amigo LED aqui, tá? Tá aqui o LED. No caso de LED, vamos ver se eu tenho aqui a posição de testar especificamente o LED, né? Vamos ver se eu tenho aqui. Tem bem aqui, ó, em 10K. Você tá vendo ali, ó? Tá mostrando. E tem aqui um testador também, ó. Se você olhar bem aqui nesses quadrinhos, ele diz que dá para testar LED aqui com um positivo e negativo naqueles 2 quadradinhos que tem ali, ó, lá no final, daqueles 4 quadradinhos ali de cima. Então você consegue testar ali, ó. Então vamos testar ali também. Vamos testar naquela parte. Então vamos pegar o nosso amigo LED aqui, né? E vamos ligar ele aqui, naqueles 2 últimos lá. E vamos ver se o bichinho acende. Mas antes eu tenho que botar para posição de LED, tá? Aqui, ó, tem que botar para posição de LED. Pronto, já está na posição de LED aqui, ó. Tá? Isso, mas é porque ele está me indicando aqui, ó. Ele está me indicando que para mim usar o recurso de LED, eu tenho que colocar nessa posição aqui. Ele já está me indicando isso. Agora, deixa eu só colocar aqui que de lado fica ruim para mim colocar. Aí, ó. Acendeu ali, ó. Tá? Acendeu, ó. Então eu tenho como testar diretamente o LED aqui, ó. Tá? Eu tenho como testar ele aqui diretamente. Tá? Porque tem aquela posiçãozinha lá para me testar. OK? Bom, vamos testar agora o resistor, né? O resistor, vamos pegar aquele resistor que estava oscilando. Cadê o nosso amigo aqui? E vamos ver se o analógico aqui vai dar uma posição melhor pra gente. Lembra que eu não sei quantos ohms são, né? Então eu já vou começar aqui. Eu não vou nem colocar em um ohms aqui, porque com certeza não é, tá? E eu não vou colocar também aqui em 10 ohms. Vou começar com 10 ohms. Depois eu vou subindo aqui a escala. Então vamos lá. Aqui e aqui, ó. Nem mexer o ponteiro, ó. Opa, peraí. Ó, ele tá oscilando, ó. Olha aí, ó. Ele tá oscilando direto, o bicho, ó. Se eu desconectar e reconectar, ele oscila, ó. Então ele tá bichado mesmo, ó. Tá bichado. Então realmente aquele carinha, o nosso multímetro digital, ele não nos enganou. Esse carinha tá bichado mesmo, tá? E olha que ele nunca foi usado. Eu acho que foi mal fabricado. Existe isso, tá, pessoal? Componente que você compra mal fabricado. Existe isso daí. Tá? Vamos testar aquele outro que a gente testou naquela hora, que é parecido. Ah, não, esse aqui é outro. Pera aí. Cadê aquele que a gente testou? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu só achar ele aqui. Que a bagunça aqui de componente está grande. Mas eu perdi o bicho. Tá aqui, ó. Esse grandão aqui, né? Lembra que era 330 esse grandão aqui. Era 330. Então, aqui na minha escala, né? Eu tenho que botar isso. Aqui eu vou ter que botar em 1K, porque aqui é 10 ohms. Eu não consigo trabalhar em 10 para 330, né? Eu vou ter que colocar em 1K. Então eu vou botar aqui para a escala para 1K e vamos medir ele aqui de novo. Colocar aqui e vamos medir ele de novo. Ó, ele chegou no limite dele, tá? De 1K, tá? Chegou no limite aí, ó. Tá? Então é sinal que ele já tem mais de 300. Então é sinal que tá ok esse resistor. Ele tem mais de 300. Ele chegou no limite da escala. Então tá correto esse resistor aqui, tá? Então tá correto. Tem mais de 300 mesmo. Porque a escala ali, ó, em ohms, ele zerou ali, tá vendo, ó? Ele zerou a escala ali. Ali é 0 ohms, ó. Você tá vendo? Quando ele zera é porque já tá fora da escala já. Porque a escala dele aqui, vai até, cadê? Vai até 1000, mas como ele não teve perda nenhuma, ele passou para toda a resistência possível, por isso que ele zerou aqui, tá? Bora medir o outro então. Cadê o outro? Rapaz, eu tô invocado, como é que eu perdi aquele resistor? Tá aqui, achei ele, ó. Tá aqui aquele que a gente mediu, ó. Ah não, esse é com defeito, peraí.
Não, esse aqui é outro, tá? Esse aqui é o de 10 ohms, se eu não me engano. Como esse aqui ele é o de 10 ohms, a gente vai colocar aqui numa escala menor, de 10 ohms. Então, vamos medir ele aqui agora. Talvez ele vá zerar a escala lá. Ó, quase zerou, ó, porque tá na de 10 ohms, ó. Quase zerou aqui, ó. Mas ele chegou a 10 ali. Tá no mostrador ali de baixo, naquela linha de baixo que tem 10. Então ele chegou a 10 ali, ó. Então é sinal que ele tem realmente 10 ohms, tá? Bom, vamos testar agora outra coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, os outros eu já não vou testar aqui no analógico. Eu vou testar no digital lá, tá? Porque eu vou precisar de uma precisão diferente. Então deixa eu desligar esse e voltar para o nosso amigo digital aqui, ok? Nós vamos testar agora. Vamos testar potenciômetro, tá? Tá aqui um potenciômetro, ó. Lembra que eu expliquei para vocês o que é um potenciômetro? Alguém sabe me dizer o que é um potenciômetro? Que nós já vimos na aula. Hein, Matheus? Você lembra aí, Matheus? O que é um potenciômetro? Controlar não. Você consegue variar a resistência dele. É uma resistência variável. Através de um controle manual, né? Controle manual. Isso. Então veja bem, esse carinha aqui, vamos ver o que é que tem escrito nele aqui. Deixa eu ver se eu encontro o que é que tem escrito nele. O potenciômetro é difícil você encontrar a escrita ao redor dele, viu? Às vezes nem tem nada escrito. Não, tá aqui, ó. Não sei se dá para você ver aqui, Matheus, ó. 5K, peraí. Deixa eu colocar assim. 5K. Tem escrito aí. Deixa eu apagar aqui. Dá para ver aí 5K escrito? É o que tá de vermelho ou... É laranja, que tá laranja. É preto, tá de preto. 5K, agora dá para ver, ó. Tá vendo? Agora dá para ver. Isso, então nesse caso nós temos que colocar a medição da resistência dele em 5K. Então vamos colocar aqui o nosso multímetro. Aqui. Vamos colocar aqui para 20K. Então tá aqui em 20K ele, tá? Bom, o que acontece é o seguinte, como ele é 20K, tá cheio de fio aqui. Como a resistência dele é 20K, vem uma dica essencial para vocês agora, tá? Todo potenciômetro, ele tem aqui as bases, que são esses dois do canto, e tem a chamada pista de variação. Lembra que eu mostrei para vocês que ele tem uma pista que anda para um lado e para o outro para alterar a resistência. Então, todo potenciômetro, se tiver ok, ou 100% ok, quando eu pegar as bases laterais, ele já tem que me dar aqui a resistência total dele. A total, que no caso aqui é 5K, né? Então, vamos fazer isso. Eu vou pegar aqui um lado e vou pegar aqui o outro. Vamos ver se dá 5. Não, tá ruim. Tá ruim esse potenciômetro aqui, ó. Tá dando 3 pontos, quer dizer, 3K, 3.6K. E olha que tá muito abaixo dos 5%, porque se ele tivesse uma perda de 5%, daria em torno de 4.75, alguma coisa assim. E como ele está dando 3.67, é sinal que ele já está para lá de baleado. Até se eu mexer na pista dele, vamos mexer na pista, ele nem tem que mudar, ó. Eu vou rodar ele todo para um lado, vamos ver se ele vai mudar. Vamos ver se ele vai mudar. Ó, nem mexendo ele para o outro lado ele mudou. Por quê? Ele não tinha que mudar, ele tinha que ficar 5. Por quê? Porque na realidade eu pegando as bases laterais aqui, tanto de um lado como do outro, ele não era para dar 3, ele era para dar 5, tá?
Então significa que ele está baleado esse potenciômetro. Agora, como é que eu testo a pista dele, que é esse do meio aqui, esse pino do meio? Simples, eu apenas seguro os dois, tanto ou do meio para a esquerda ou do meio para a direita, e eu giro o potenciômetro para ver quanto que vai dar aqui de diferença, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar ele aqui agora, ó, eu vou girar ele para um lado. Vamos ver se ele vai dar zero, ó. Girei para esse lado daqui, ó. Tá? Girei para esse lado daqui. Vamos ver se ele vai dar zero. Então eu vou pegar a pista do meio mais a lateral. Ver quanto é que ele vai dar. Espera aí. Vou pegar assim que é mais fácil de ver. Assim. Vou pegar assim aqui. Ó, zerou. Vocês estão vendo como zerou, ó? Eu peguei aqui os dois, ó. Ele zerou. Então, pelo menos a pista tá ok. A pista zerou. Agora eu vou jogar ele todo pro outro lado, ó. Jogar pro outro lado agora. Agora tem que dar os 5. Tem que dar os 5. Se der os 5, tudo bem. Mas se der os 3, é porque ele tá errado. Esse... Ó, zerou também do outro lado. Não era para zerar. Ele não era para dar zero. Tá totalmente errado. Então a pista, até a pista dele tá com problema. Por quê? Porque ele era para dar no outro lado a resistência máxima dele. Era para dar a resistência de 5K, já que nós estamos aqui no mostrador com 20K, certo? Bom, aí se você ainda tiver dúvida, mas será que eu testei direito ele tudinho? Vamos para protoboard, né? Vamos lá para protoboard. Então vamos pegar aqui a protoboard, né? Vamos botar ele aqui em 3 pinos da protoboard. Tá aqui ele, ó, fixado aqui, como você pode ver, ó. Tá fixado aqui na protoboard. E eu vou pegar 2 terminais, dois jumpers, né? Vou pegar 2 jumpers aqui, ó. Vamos ver onde é que ele tá fixado aqui pra gente colocar o jumper direitinho, ó. Ele tá fixado no primeiro, certo? Vou colocar um jumper aqui. Primeiro, e está fixado também nesse aqui. Eu vou pegar as extremidades, que são as 2 bases dele. Vou pegar as 2 bases. Tá aí, ó. Tá? Então tá aqui fixado, ó. Tá fixado as 2 bases dele aqui, as 2 bases com a qual ele foi conectado, como você pode ver aqui, ó. Tá? Pois bem, então do jeito que está conectado aqui, eu já tenho que pegar a resistência dele no terminal. Então vamos nos terminais dos jumpers. Então vamos lá pegar aqui os terminal dos jumpers e vamos ver quanto vai sair aqui no multímetro. Mesma coisa, ó. Mesma coisa, tá baleado mesmo. Eu peguei as 2 bases que era para ter a resistência total dele e tá dando 3.6, né? Já que era para dar 5, que tá escrito 5K lá nele, então como tá escrito 5K, era para dar 5K. Agora eu pergunto para vocês que estão aí assistindo, pode ser que ele tenha sido etiquetado errado? Pode ser que ele tenha sido etiquetado errado? Que a etiqueta que colocaram dele foi errada, em vez de 5K pode ser maior? A fábrica tem um controle rígido, né? Mas eu já tive casos assim, tá? Que a etiqueta veio errado, mas é muito raro. Mas eu já tive casos assim já, tá? Então esse potenciômetro tá ruim, baleado. Então esquece ele. Vamos lá. Vamos pegar um outro aqui, ó. Tem um outro aqui, ó. Tá? Que é até um pouquinho maior a pista dele tudo. Deixa eu ver o que tem escrito nele aqui. Tem o fabricante. Mas o pior é que esse não tem escrito é nada. Só a marca do fabricante. Tem escrito nada, nada, nada. Ah, tá aqui, ó. Tá escrito bem aqui, pessoal, ó.
Em cima dele, bem aqui, ó, 10K. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Dá para ver? 10K. Tá? Então tá aí. Então esse carinha aqui, ó, é 10K ele. Tá? Então bora medir. Já que a gente está em 20K, né? Bora medir se ele tá bacana. Vamos medir primeiro direto nele aqui. Já está em 20K. Eu vou até zerar aqui e voltar para os 20K. Ah não, isso é 2K, né? 20K, 20K é aqui em cima. Isso. É aqui em cima. Então vamos lá. Eu vou primeiro pegar as duas bases, a esquerda e a direita, que eu tenho que pegar a resistência total dele aqui. Tá bom? Vou pegar as bases. Peguei uma base e pegar outra base agora. Espera aí que tá difícil de pegar aqui. Olha aí, tá vendo a medida, pessoal? 10,35. Então ele tá com a resistência perfeita. Tá? Tá com a resistência perfeita. Ele nem tem perda de resistência. Tá? Então é de um material de qualidade esse resistor aqui. Ele não tem perda de resistência. Então ele está dando os 10K tranquilamente aqui, ó. É a resistência total dele. Agora nós temos que ver a pista, né? Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou girar a pista toda para um lado, né? E vou medir agora da base para a pista, que é o central aqui, é a pista, né? Então eu vou zerar aqui ele. Então, ok. Deu 10K, certinho, ó. Certo? Agora eu vou girar para o outro lado. Eu vou girar agora para o outro lado. Girei agora, ó, para o outro lado. Ele tem que dar 0. Por quê? Porque eu zerei a pista. Eu fui para o máximo da pista. Então ele tem que dar 0. Bora ver aqui. Só pegar aqui. Tá aí, ó. Zerou. Tá vendo como zerou aí, pessoal? Eu peguei aqui a pista do meio e ele zera. Ó, vamos de novo aqui. Ele zera, ó. Vou pegar de novo, ó. Ele zera. Então significa que a pista está perfeita. De um lado ele deu a resistência total e do outro lado deu resistência, aliás, a resistência total dando 0 e do outro lado ele deu a resistência nula, que é a capacidade total dele, tá? Bom, agora para a gente fazer um teste com maior precisão, né? A gente vai botar ele ali na protoboard. Então bora lá na protoboard. Botar ele aqui, certo? Vou pegar os terminais. Botar um aqui e o outro na pista, que é esse aqui. Pronto, então eu já estou aqui. Estou aqui na protoboard. Eu estou pegando aqui na protoboard a base de um lado do potenciômetro e a pista central do potenciômetro aqui, tá? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os terminais aqui e testar. Eu tentando mexer no potenciômetro para variar a resistência, tá? Vai ser meio complicado porque eu vou estar com os dedos tudo ocupados aqui, mas bora ver se eu consigo aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Pena que eu não tenho uma garra de jacaré. Se eu tivesse uma garra de jacaré, ia ser muito mais fácil. Opa, pera aqui. Deixa eu só conectar aqui com meus dedos. Esses cabos com garra de jacaré vem pronto também, né? Vende, só que eu não achei para comprar pra gente fazer os testes aqui. Eu achei umas garras de jacaré, mas muito da sua Fanta. Parecia, em vez de jacaré, parecia mais um pato. Parecia mais uma garra de pato. Rapaz, é complicado aqui, peraí. Mas tu mesmo pode fazer. Na parte de soldagem, quando a gente for ver soldagem, a gente mesmo vai aprender a criar o nosso equipamento. Então você vai ver que dá pra a gente fazer nossas próprias garras de jacaré. Caramba,
Vai estar difícil para mim com uma mão só conseguir fazer isso. Tem que ter muita habilidade na mão. Eu consigo pegar a resistência dele, mas não vou ter como mexer no potenciômetro. Teria que ter uma terceira pessoa para mexer aqui, mas infelizmente como não tem, não vai dar para mim fazer. Mas com a garra de jacaré, o que eu faria? Eu colocaria aqui nos terminais, a garra de jacaré iria mexer no potenciômetro aqui e ver a resistência variando, bem aqui no próprio display aqui do mostrador. A resistência iria variar conforme eu mexesse aqui na pista do potenciômetro, certo? Mas como preciso de uma terceira mão, não dá para fazer isso agora. Ok? Aprender a testar potenciômetro então? Falta prática. Vamos lá. Bom, agora o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos testar, já tem 2 potenciômetros testados, vamos testar fusível. Fusível tem a ver com a continuidade. Tá aí um fusívelzinho na mesa aí. E é muito simples, é só você colocar naquela posição de continuidade, tá? Que no caso é aqui embaixo na posição do diodo, tá? Lembrando que a continuidade você ouve aquele barulhinho aí, dá para ouvir o barulho? É assim. Tá, então vamos lá, é só pegar aqui e testar. Opa, já deu barulho aqui, então vamos lá, deixa eu pegar aqui e testar, ó. Tá ouvindo a sirene aí? Então, continuidade perfeita do fusível. Aí você diz assim, mas Adriano, é muito fácil, é só olhar o filamento que tem aqui no meio do fusível. Se tiver rompido, a gente sabe, só que só tem um problema, tá? Nem sempre ele rompe aqui no meio, ele rompe nas extremidades, pela parte de dentro. Eu já peguei muito fusível que visualmente parece estar perfeito, mas quando você vai testar os terminais, não tem continuidade, tá? Então por isso que mesmo você olhando que ele está com o filamento aqui dentro perfeito, você tem que testar a continuidade dele, tá? Para ver se está continuando. Vamos pegar um outro fusível aqui, também, ó, dando sirene. Então tá perfeito esse também, ok? Bom, vamos testar agora. Agora que vem uns testes interessantes. Tá? Vamos testar agora lâmpada, tá? E você olhando isso aqui, você diz assim, isso é uma lâmpada pequenininha e tal, mas lâmpada, a gente entende que lâmpada tem que acender por AC, né? Mas aí é que tá, as lâmpadas pequenas, quase todas as miudinhas que são lâmpadas, isso não é um LED, parece um LED, mas não é, tá? Quase todas as lâmpadas que são miudinhas são DC, tá? São DC a corrente delas. E aqui embaixo é negativo e do lado é positivo. Só que tem um detalhe. Mesmo que eu não acenda a lâmpada, ela tem continuidade. Por que tem continuidade? Por causa do filamento que tem aqui, ó. Então, se tem filamento, tem continuidade. Então a lâmpada, mesmo que eu não consiga acender ela, eu posso saber se o filamento dela está quebrado ou não está quebrado. Justamente pelo bus aqui, a sirene de continuidade. Então vamos verificar aqui se tem continuidade essa lâmpada. Eu sei que o defeito dela é no terminal, que já está ruim o terminal dela, mas vamos ver aqui, ó. Peguei aqui o positivo e vou dar o negativo aqui embaixo. Ó. Mas você vê que está ruim, ó. Ele só está pegando uma posição específica aqui embaixo, mas é porque o terminal dela está ruim, ó. Mas está dando continuidade, ó. Tá dando continuidade. Agora, se eu quisesse acendê-la, né? Bom, essas lâmpadas miudinhas, geralmente com 2 volts ou 1,5 ela já acende. Então eu posso pegar aquele conjunto lá de pilha que eu tenho aqui, né? E ligar nela para ver se ela acende. Então, como eu falei, a lateral sempre é positiva dessas lâmpadas, né? Vou colocar aqui na lateral. Embora tentar acertar esse coisinha aqui de baixo, né? Para ver se ela acende. O problema é acertar. Opa! Acendeu ainda agora aqui. O problema é acertar. Opa! Ó, tá aí. Aí. Tá aí, acesa, ó. Tá vendo? Parece um LED, mas não é LED, tá? É a base de filamento ela.
Não é um diodo óptico, como no caso do LED, é a base de filamento. Então, tá aqui testada bonitinha. Ela só tá com problema de mau contato aqui, ó, que tá muito ruim esse contato de baixo. Isso aqui a gente resolve recolocando uma solda aqui por cima. Então eu vou separar ela pra gente dar um jeito nela depois melhor, na aula de soldagem. Bom, vamos testar um outro componente aqui. Agora nós vamos chegar num componente que a gente falou muito nele na aula, que é esse aqui, ó. É o capacitor, tá? E esse aqui é o capacitor eletrolítico. É aquele que acumula energia em alta intensidade, tá? O capacitor eletrolítico. Existem deles até do tamanho do meu dedo, ou mais grosso até que o meu dedo. Quem já abriu fonte de PC já viu uns enormes que tem lá, tá? Então o capacitor, o que é que ele vai fazer que nós aprendemos na parte teórica? Ele vai pegar o positivo e negativo, e quando ele acumular a potência específica de energia nele, ele vai ficar acumulada a energia pronta para ser dissipada pelos terminais. Então, se eu conectar ele no positivo e negativo, e eu retirar ele depois, ele vai estar com a energia acumulada dentro dele. E o que eu ligar aqui nele, ele vai descarregar a energia. Vamos já fazer um teste prático disso daí. Agora vem a pergunta, como ele vai estar lá na placa, né? Como é que eu vou testar ele na placa? Como eu poderia testar agora, aqui fora da placa? Você tem que lembrar o seguinte, em primeiro lugar, o capacitor, ele tem uma medida em farad, tá? Lembra que nós aprendemos que a capacitância dele de acumular energia é medida em farad. Então, se o teu multímetro aqui, ó, ele tiver a medição em farad, o que é que você faz? Você mede o ganho do capacitor, colocando positivo com positivo e negativo com negativo. Aí o que que ele vai fazer? Você vai ver aqui no relógio ele acumular energia, e se você esperar mais um pouquinho e testar ele de novo, você vai ver ele desacumular a energia, porque ele vai estar descarregando a energia. Entendido? Então vamos fazer isso para a gente ver como é que ele atua realmente no teste, tá? Bom, aqui no nosso multímetro, deixa eu ver se tem aqui o farad nele, né? Tem aqui embaixo, ó. Tá vendo aí, pessoal? O farad aí, ó. Tem um farad aqui embaixo, ó, no multímetro. Certo? Então eu posso botar lá no farad. Então, vamos lá pro farad. Né? Vamos testar aqui ponta a ponta para ver o que acontece. Ele zera, ó. Ah, não, ele está até acumulando carga. Por quê? Porque ele tem um contracapacitor dentro dele. Então ele está até acumulando carga. Então o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse capacitor. Aí vem a pergunta agora, como é que eu sei onde é o positivo? Como é que eu sei aonde é o negativo nesse capacitor? Muito simples, ó. Vou mostrar para vocês. Isso. Olha aí, ó. Se você olhar bem, deixa eu ampliar. Ele tem um lado que tem uma linha, ó. Uma linha destacada, ou dourada ou prateada. Tá vendo a linha aqui, ó? E no resto ele não tem a linha, ó. Mas ele tem muito bem escrito quantos farads é. Deixa eu ver se a gente consegue ler. Não dá para ler porque acho que dá para ler aqui. Deixa eu ver. Aqui a marca. Dá para ler aqui, mas vocês não vão conseguir ler. Diz aqui quantos farads e qual é a tensão que ele trabalha, que nós aprendemos que ele só vai acumular até aquela tensão. Passou daquela tensão, ele já fica com defeito, tá? Mas essa linha, lembra que essa linha é que vai indicar o polo que negativo. Tá vendo menos ali de negativo, ó? Ele indica para você que ali é o negativo. Então vamos lá. Então eu já sei que a linha aqui é o negativo. Então vai ficar assim, esse lado é o negativo e aquele outro lado ali é o positivo. Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui o positivo. Ok? Tá aqui, agora eu vou dar ali no negativo aqui. Ó, está acumulando lá, ó. Tá vendo? Acumulou 563, 556, 550 farad, bem dizer, né? 550 farad, certo? Ele calcula negativamente, por quê? Porque lá dentro a energia está invertendo o acúmulo. Por isso que agora ele desacumulou. Você viu ainda agora? Ó, desacumulou. Ó. Ele foi muito lento. Então esse é um capacitor de execução lenta. Quer dizer, ele vai armazenando lentamente. Vamos lá de novo.
Ele está com o resto de energia lá, tanto que ele não está armazenando o resto. Tá, mas veja só, eu tiro aqui e está aqui o capacitor de novo, né? Como ele já tem uma certa carga de energia dentro dele, uma capacitância já acumulada, se eu for testar de novo, é bem provável que ele vai desacumular em vez de acumular, tá? E é o que eu vou fazer agora. Eu vou testar de novo aqui. Só que agora ele deve desacumular, ó. Vamos ver. Não, ele não desacumulou, só está acumulando. Mas deixa eu inverter a polaridade. Se eu inverter, ele vai desacumular. Deixa eu inverter a polaridade agora. Não, ele deu foi o acúmulo correto. Está até acumulando mais energia. Aí você deve estar pensando, e agora? Como é que eu vou esvaziar esse capacitor, né? A energia que está dentro dele. Simples. Para isso que eu sempre levo, junto com os meus componentes, eu levo esse nosso amiguinho aqui, ó. O LED, porque o LED esvazia ele bonitinho, ó. Quer ver? Vocês vão ver aqui, ó. Ele esvaziar ele bonitinho aqui, ó. Eu vou conectar aqui os terminais. Vamos ver se vai esvaziar aqui. Não, ele não esvaziou, porque ele não... Ah, porque eu não joguei energia nele. Ele estava calculando... Desculpa, pessoal, eu que me confundi aqui. Nós estávamos calculando a quantidade de farad, tá? Era farad, que deu 500 e poucos farad. A gente não estava acumulando energia, tá? A gente não estava acumulando, só fazendo farad. Só calculando farad. Agora, se eu quiser realmente acumular energia, eu tenho que pegar essas perninhas dele aqui, né? E ligar em alguma fonte de energia, que no caso, as nossas pilhazinhas aqui. Então vamos ligar aqui negativo com negativo. Cadê ele? Tá aqui. Vamos ligar aqui. Acho que eu vou fazer na protoboard, que é mais fácil. Então vamos fazer aqui na protoboard. Vamos ligar aqui o negativo aqui e o positivo aqui. Ok? E agora eu vou botar ele para acumular energia, tá? Para acumular energia aqui. Pronto. A essa altura ele já está acumulando energia, ok? O capacitor já está acumulando energia aqui a essa altura. Beleza? Negativo, negativo, positivo com positivo. Então, já deve ter acumulado energia suficiente já. Já deve ter acumulado. Aí, o que eu vou fazer agora? Olha que interessante. Olha que interessante. Eu vou ligar aqui o LED, tá? Eu vou ligar ele aqui. Eu vou ligar o LED direto. Bora ver se ele já vai descarregar aqui. Não. Não. Não, então ele não está carregando esse capacitor, tá? Ele era para estar carregando. Ele era para ter dissipado a energia dele agora no LED aqui, eu ligando o LED. Então esse capacitor tá bichado, tá, pessoal? Era para ele ter acumulado energia sim. Então como não acumulou, a gente vai descartar ele do lado. Vamos pegar um outro capacitor então que eu tenho aqui, tá? Vamos pegar esse aqui, ó. Temos um outro capacitor aqui. Então bora fazer o mesmo teste nele para ver se ele vai. Só que ele tá com a perna tão curtinha que eu não sei nem se eu vou conseguir colocar ele aqui direitinho. Mas vamos bora ver. Não vai dar não. A perna muito curta. Não vou ter como testar esse aqui. Mas vamos bora testar, tentar carregar de manual aqui, direto. Vou colocar aqui no negativo. E ali no positivo. Segurar um tempinho, que é para dar a carga dele. Talvez ele já tenha dado a carga. Agora bora ver no LED aqui. Se a gente consegue no LED descarregar ele.
Nada. Nada. Talvez a gente não tenha a tensão suficiente para carregar ele. Se fosse uma bateria de 9 volts, a gente conseguia carregar. Agora bora fazer a medição dele, né? Quantos farads é ele? Vamos pegar aqui os terminais e fazer a medição em farad dele. Então vamos lá. Aqui, negativo com negativo. Tá ali, ó. Lá no mostrador apareceu, ó. Vamos ver quantos farads é ele. Ele é baixo, 70 e pouco. Pera aí. Ele é baixo, ó, 70 farads. 70 farads. Então ele é muito baixinho. Então ele não acumulou justamente por causa disso, que ele precisava de uma corrente maior para acumular tão pouca energia, tá? Então é por isso que ele não desacumulou. É porque eu não estou com a bateria de 9 volts aqui. Se eu tivesse, a gente faria ele acumular energia suficiente. Bom, mas pelo menos o teste de farad, para saber se ele está funcionando ou não, você já sabe. Agora, se eu testar um capacitor aqui em farad e aqui, ó, não der nada, zerar ou ficar em 1, significa que aquele capacitor está em aberto, tá? Ele tá só deixando passar energia, mas ele não está acumulando energia nenhuma. Então, quando você testar o capacitor eletrolítico aqui em farad, ele dá aqui 0 ou 1, é sinal que ele não está legal, ok? Bom, agora vamos para dois últimos componentes para a gente testar aqui, que vai ser o... Cadê? Vai ser o nosso diac. Cadê o diac? Cadê o diacho do diac? Pronto, deixa eu achar ele aqui em cima. Tá aqui, ó. Tá aqui o diac. Lembra que eu expliquei para vocês que os diacs, eles geralmente, além de pequenos, eles vão ser azuis ou laranjas ou amarelinhos, né? Ou azul, laranja ou amarelinho. No caso desse aqui é azulzinho, ó, é bem azulzinho. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Tá? É bem azulzinho, ó, esse diac aqui, né? Então o diac a gente já sabe que ele é o quê? Ele é nada mais do que um diodo de continuidade, mas ele só continua numa tensão específica, tá? Ele continua numa tensão específica. Então, o que é que a gente pode fazer de teste? Já que ele só vai deixar passar a corrente, ele passa dos dois lados, né? Tanto de um lado como do outro, como do lado do outro. A gente sabe que o diac ele só vai deixar passar se a corrente for específica para ele, se a tensão for específica, aliás. Então, se eu testar aqui sob qualquer uma dessas tensões aqui, ó, seja 600 volts, 200, seja qualquer tensão que eu botar aqui, ou então na continuidade aqui, o ideal é na continuidade, já que ele é uma espécie de diodo, né? Se na continuidade ele já deixar passar aqui corrente, e a gente vê o ganho da corrente, significa que ele é de baixa, tá? Mas se eu, por exemplo, eu testar aqui no diodo e ele não der ganho nenhum, pode ser que ele esteja bloqueando. Então o diac ele é problemático para testar com multímetro. Por quê? Porque você precisa de jogar uma corrente pelo menos de 9 volts, ou de 13 ou de 15 volts aqui. E a gente lembra que o diac ele trabalha de 10 a 35 volts. E eu não tenho essa tensão aqui para testar. Mas pelo menos eu posso saber aqui no multímetro se ele está em aberto. O que é aberto? Ele vai me dar ganho zero. Ele vai zerar aqui em cima. Então, se eu testar um diac e ele der 0 aqui em cima, então ele está totalmente aberto. Então, ele está com defeito. Tá? Mas se ele der algum ganho aqui alto, significa que ele está bloqueando a passagem de energia. Então, vamos testar isso daí. Opa, tem que testar lá no ganho, né? Lá no ganho. Vamos lá para o ganho. Então, estou aqui no ganho diodal aqui, tá? Então, vamos testar agora. Aqui e aqui. Ó, não deixou passar nada, ó. Não passou foi nada. Isso significa, se ele não passou nada, significa que ele está totalmente em estado de bloqueio, tá? Já que os diacs, eles têm que deixar passar entre 10 a 35 volts, que é o que ele deixa passar, então a gente não tem aqui, ó, passagem nenhuma, tá? Não tem nenhum tipo de passagem aqui.
Agora, se tivesse dado zero aqui em cima, no nosso multímetro, tivesse dado zero, significa então o quê? Que ele está totalmente aberto. Então, aberto ele não está, porque não zerou lá, então ele não está aberto. Então, esse diac possivelmente ele não esteja queimado. E ele não está porque ele é novo. Eu acabei de comprar esse diac, então ele está novo, ele não está queimado. Tá? Aproveitando, tu estás aí ainda, Matheus? Tu está ainda aí, Matheus? Então vamos lá. Então, continuando, a gente vai testar outros diodos aqui, ó. Eu tenho esse outro tipo de diodo que, se você ver, ele tem uma marcação aqui, ó, do negativo dele, ó. Ele marca aqui quem é o anodo, quem é o negativo dele aqui. Ele tem uma marcação. Então, esse diodo, ele é um diodo retificador, ele tem um ganho de retificagem, mas ele só deixa passar a corrente numa direção específica. Por quê? Porque ele tem aqui polaridade, ele indica aqui quem é negativo de um lado e o positivo do outro, com essa linha preta dele aqui, ó. Tá? Então vamos aqui na continuidade do diodo testar. Primeiro eu vou testar inversamente, tá? Eu vou colocar aqui do lado que seria positivo negativo e do que seria negativo positivo. Você vê que ele não deu nada lá, ó. Não está deixando passar, lógico, está invertido. Não vai deixar passar de jeito nenhum, porque está invertido. Né? Agora bora inverter aqui. Vamos ver se ele vai deixar passar alguma coisa. Ó, deixou passar, ó. Tá vendo? Então esse diodo está perfeito. Por que ele está perfeito, esse diodo? Porque ele só deixa passar num sentido de polaridade específica, como nós aprendemos na teoria. Tá? Então esse diodo está ok, ó. Tanto que, se eu inverter, ele não deixa passar, ó. Tá? Não deixa. Mas esse diodo é bacana porque ele já mostra aqui o ganho de retificação dele, ó. É o ganho de retificação dele na energia. Então vamos supor, se passar 12 volts por ele, ele vai ter um ganho de 506 microfarad para fazer a retificação dessa energia para uma outra tensão, tá? Mas aí tu teria que saber qual é o modelo dele para procurar no datasheet ou na internet ou naqueles livros que eu falei, para saber qual é o nível de retificação dele. Mas pelo menos a gente já viu que ele é de passagem, quer dizer, ele só deixa passar se for na polaridade correta. Tá? Vamos testar um outro diodo aqui então. Deixa eu ver se eu tenho um outro aqui. Tenho, acho que um diodo Zener. É um diodo Zener, bem fininho ele, ó. Acho que não dá nem para vocês verem de tão pequeno que ele é. Deixa eu mostrar aqui ampliado. Tá? Dá para você ver aí, Matheus, ó. Ele é bem miudinho. Bem fininho. E você vê que ele tem um lado marcado com preto, tá vendo, ó? Lado direito, né? Lado direito. E ele, então a polaridade negativa dele é lá. Então a gente vai saber se ele está aberto, se está fechado e se ele só deixa passar na polaridade correta. Então vamos fazer isso agora. Então eu vou primeiro fazer inversamente. Eu vou colocar aqui positivo com negativo e positivo com negativo aqui. Nada, ó. Não passou nada ali no multímetro. Tá vendo? Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter. Ele vai ter que deixar passar. Passou, ó. E você tá vendo que, apesar dele ser menor, mas o ganho de retificação dele é maior. Olha. Deu 700, aquele deu 500. Né? E esse aqui, o ganho de retificação dele é maior. Então esse aqui está perfeito. Por quê? Porque ele só deixa passar na polaridade correta. Então esse aqui está perfeito. Tá? Vamos ver se tem mais um diodo para a gente testar aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Acho que era só esses mesmo. Só esses mesmo. Bom, vamos testar agora. Os capacitores de poliéster, né, que a gente já viu. O capacitor de poliéster, como a gente já tinha visto, até ele tem a função de acumular muita pouca energia para circuitos DC de baixa tensão, circuitos DC de 5 volts, 6 volts, 9 volts, né? E ele acumula muita pouca energia, não é como o eletrolítico, que o eletrolítico ele acumula demais energia, mas esse aqui é pouca energia. Então ele tem que dar poucos farads de ganho, esse tipo de capacitor aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que ver é se ele está em aberto. O que é um capacitor cerâmico em aberto?
É um capacitor que ele dá um defeito dentro, que ele deixa passar toda a energia por ele sem acumular. Então, se ele estiver em aberto, eu vou ver o zero aparecer aqui, ó, na continuidade. Eu vou botar em continuidade e vai aparecer zero aqui, tá? Então vamos fazer esse teste. Se não aparecer zero, é porque ele não está deixando, ele não está em aberto, ele não está deixando a energia passar. Então bora lá. Aí, ó, não apareceu, ó. Então, ele está fazendo o que ele deve fazer, é impedir a passagem da energia pelas placas dele, que é o que nós aprendemos na teoria. Então, realmente, ele está fazendo, ele não está em aberto, certo? Agora, bora botar em farad, né, para ver se a gente consegue saber quantos farads é esse capacitor. Tomara que ele não esteja fora da escala. Então, bora ver aqui. Ó, ele tá muito fora da escala. Ah, não, deu negativo ali, mas não pode dar negativo. Ah, sim, é porque é inversamente, tá certo. Inversamente. Vamos aguardar um pouquinho, que às vezes ele dá depois de acumulado. Vamos tentar desacumular a energia agora. Tá aí, ó. Tá vendo o que deu ali, Matheus? Ó. É em torno. Deixa eu ver se ele para ali. Rapaz, tá bichado, viu, Matheus? Tá mesmo. Tá bichado. Esse tá bichado. Esse aqui tá lascado, cara. Ele não passa a escala dele em farad de jeito nenhum, ó. Então, esse aí tá lascado. Vamos guardar ele aqui. Vamos pegar um outro aqui. Acho que eu tenho um outro. Tá aqui, ó. Tem esse outro aqui. Então, bora ver ele aqui. Esse aqui mostrou, mas pelo menos ele ficou numa escala lá. Ele ficou em 1900, bem dizer. Deixa eu tentar de novo. Deixa eu ver se ele chega a 1900. Tá acumulando energia, Matheus. Tá acumulando energia. Tá aí, chegou a 1900, você viu? 1900 e pouco. E ele foi subindo no acúmulo. Então você viu que ele foi acumulando, 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 acumulando até chegar na carga máxima dele. Entre as placas que existem aqui. Então esse aqui tá ok, mas aquele outro não. Você viu aquele outro? Tava variando demais ele. Tá? Não chegava nem a. Não, ele chegava, mas não conseguia manter a energia. Ele dissipava muito rápido a energia dele. Então esse aqui tá ok. Esse aqui tá bacana. Bom, agora bora testar um outro componente muitíssimo importante, que é cadê, meu Deus, o varistor. Lembra que a gente até viu uma imagem desse varistor aqui? O varistor, ele também é uma espécie de capacitor, só que a diferença é que ele só deixa passar a energia quando ele acumula uma certa energia. Então ele tem que acumular para deixar passar. Tá? Essa é a diferença. É difícil de testar ele aqui, porque no caso do varistor, ele vai ter uma velocidade tão alta de fazer isso que você vai ter a impressão que ele está com defeito, mas às vezes ele não está com defeito. A única maneira de você saber que um varistor está com defeito é você fazer o teste de continuidade aqui embaixo, tá? Porque com o teste de continuidade, se ele deixar passar toda a continuidade da corrente, significa que ele está em aberto. Então é sinal que ele está bichado mesmo, tá? Ou então, através de inspeção visual na própria placa lá, você olha o varistor e vê se ele está com alguma rachadura, entendeu? Se ele está inchado em algum lugar. Esse aqui está novinho, ele tem esse inchaço aqui, mas é da placa dele, da perna dele. Você vê se ele tem aqui pelas bordas de cima, laterais, se tem alguma rachadura. Então a melhor maneira de ver se ele está com problema é através de inspeção, tá? De inspeção. Mas vamos fazer o teste de continuidade para saber se ele está totalmente aberto ou não, né? Então vamos lá, o teste aqui do diodo de continuidade. Cadê? Tá aqui. Então vamos lá. Então vamos ver o que vai dar aqui.
Ó, não zerou. Se não zerou é porque ele não está deixando realmente a corrente passar, tá? Então ele não está em aberto, ele tá funcionando, ele está barrando com as placas dele, mas o problema é que ele não vai acumular energia. Por quê? Porque o varistor, se ele passasse, ia fazer esse barulho aqui, ó, né? Mas como ele não passa, ele nem zera lá e nem faz o barulho, ó, tá? A gente não tem como testar ele sem ser em AC. Em DC não tem, por quê? Porque os varistores nós já vimos que todos eles são para AC, então eles só vão fazer o trabalho deles se for em AC, mas pelo menos por aqui a gente consegue ver que ele não está em aberto, ele está realmente bloqueando a energia. Agora, se você fizer a inspeção visual, como eu falei, e ver que ele está rachado ou alguma coisa, já tem que trocar ali no teu protetor elétrico, porque ele já está bichado mesmo, tá? Pelo menos a gente sabe que esse não está aberto. Vamos ver se tem outro varistor aqui. Tem esse aqui, ó. Tem esse aqui, tá? Tem esse outro aqui. Esse também só vai funcionar se for em AC, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou testar só para ver se ele está em aberto. Vamos testar aqui e pegar o outro terminal dele. Também não está em aberto, ó. Tá? Então tá perfeito. E ele também é novo, não tem nenhuma rachadura ao redor, nem nada, tá? Então, esse aqui possivelmente esteja ok, esse varistor, mas eu teria que ligar em AC para saber se ele está funcionando, ok? Bom, como já está muito tarde, a gente vai parar por aqui, mas lembrando que na próxima aula a gente vai continuar testando outros componentes, tá, pessoal? Que tem ainda o TRIAC, tem o SCR, ainda tem o transistor que está bem aqui, ó, esperando a gente testar ele, tá? Então a gente vai fazer isso na próxima aula e aprender a usar outros recursos também aqui do nosso multímetro, tá? Então fica um abraço aí. E vocês têm alguma dúvida aí, pessoal? Alguma dúvida queira perguntar? Assim, eu tava querendo saber se esses se eles são feitos manual ou se tem tipo alguma. Mas qual componente? Qual componente? Todos eles no caso. Não, alguns são manuais, tá? Mas outros não. Por exemplo, esse cabra aqui, ó, esse nosso amigo resistor aqui, ele não é feito manual, tá? Ele passa por um negócio que entra um poliéster enrolado num fio, aí é tipo um molde que prensa ele e ele seca no vapor para ficar assim, com essa forma que ele tá aqui, tipo um negócio escovado, tipo uma superfície escovada com uma cerâmica, tá? Mas tem uns que são manuais, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, esse tipo de potenciômetro aqui que nós testamos, ó, esse aqui é feito manual. Isso aqui é feito manual, tanto que se você olhar bem, ele tem tipo uns negócios que foram entortados aqui para fechar ele. Então isso aqui é uma prensadinha que o cara aperta na mão, que ele faz e lacra o resistor e fixa, tá? Deixa eu ver, esses aqui não, esses aqui não. Isso aqui é uma máquina que faz eles, tá? Isso aqui é uma máquina que ela prensa eles e depois coloca num negócio que vai criar essa cerâmica, vai secar a cerâmica e depois passa por um outro aparelhinho que vai gerar uma camada externa de pintura e de isolamento externo dele, tá? Então isso aí é diferente. Agora esse aqui que é o varistor, esse aqui ele passa por dois processos. O início dele é manual, o início de fabricação é manual, mas o final dele ele passa por duas máquinas diferentes para serem fabricados, tá? Então nem tudo é manual, tá? Esse tipo de resistências aqui, ó, não é manual também. O resistor que nós vimos pequeno também não é manual. Os diodos também não são manuais. Mas, por exemplo, isso aqui também não é manual, tá? É uma máquina que faz isso, a protoboard é uma máquina. E aí vai ter outros componentes que na próxima aula eu vou te dizer, ó, isso aqui é manual, esse aqui não é manual. Tá bom? Tinha mais alguma dúvida? Essa é essa mesmo. Tá bom então, meu querido Matheus. Estude aí a aula anterior que já está no YouTube lá, tá? A aula anterior já está no YouTube. Essa aqui talvez na terça-feira de manhã já esteja no YouTube, com a apostila também. E essa última que saiu no YouTube tem os exercícios para você fazer lá, tá? São bem facinhos os exercícios, mas faça lá, tá bom? Pronto, beleza. Falou então, gente. Boa noite aí, galera, que está assistindo. E para você também, Matheus. Boa noite.